Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. A primeira Páscoa foi celebrada pelos israelitas durante a sua libertação da escravidão no Egito, conforme relatado na Bíblia, no livro de Êxodo. Segundo a história, Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Depois de uma série de 10 pragas que atingiram o Egito, o faraó permitiu que os israelitas deixassem o país. Antes de partir, Deus instruiu os israelitas a sacrificarem um cordeiro e a passarem seu sangue nas portas de suas casas, como um sinal para que o anjo da morte não os atingisse. Naquela noite, o anjo da morte passou por todas as casas do Egito e matou o primogênito de cada família, mas poupou os israelitas que haviam seguido a ordem de Deus. Depois disso, os israelitas saíram do Egito em direção à terra prometida. A Páscoa celebra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e é um momento de ação de graças e celebração da fidelidade de Deus para com seu povo. A Páscoa foi comemorada pelos israelitas todos os anos a partir disso, se tornando uma tradição para os judeus, como um memorial da libertação da escravidão no Egito e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A celebração da Páscoa era um dos principais eventos do calendário religioso judaico e envolvia a realização de vários rituais, como o sacrifício de um cordeiro sem mancha, o consumo de pão sem fermento e a reunião em família para a ceia pascal. E nos dias de hoje, qual é o significado da Páscoa? Ela ainda precisa ser celebrada. É o que você vai ver nesse vídeo. Quando esteve na Terra, Jesus celebrou sua última Páscoa, que ficou conhecida com a última ceia. O relato é descrito no livro de Mateus capítulo 26 versículos 19 a 28 que diz: Então os discípulos fizeram conforme as instruções de Jesus e prepararam a refeição pascual. Quando anoiteceu, ele estava recostado à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: Digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes com isso, e cada um começou a lhe perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Em resposta, ele disse: Aquele que põe a mão na tigela junto comigo é o que me trairá. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. Judas, que estava prestes a traí-lo, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe respondeu: Você mesmo está dizendo isso. Ao continuarem a comer, Jesus pegou um pão, depois de proferir uma bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, comam. Isto representa o meu corpo. E, pegando um cálice, ele deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos, para o perdão de pecados. Como mostra o Evangelho, Jesus e seus discípulos se reuniram em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Durante a ceia, Jesus partiu o pão e o ofereceu aos discípulos. Os textos de Marcos capítulo 14 versículos 12 a 26, ainda Lucas capítulo 22 versículos 7 a 23 e também João capítulo 13 versículos de 1 a 30, apresentam sua própria perspectiva sobre a última ceia. Após a última ceia, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou às autoridades romanas por 30 moedas de prata. Jesus foi levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, que o sentenciou à morte. Os evangelhos relatam que Jesus foi preso, interrogado e torturado antes de ser condenado à morte. Ele carregou a própria estaca onde foi pregado nela e deixado para morrer. 3 dias depois, no domingo de Páscoa, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio e ele apareceu a seus discípulos ressuscitado dos mortos, cumprindo a profecia bíblica sobre sua ressurreição e confirmando sua divindade. Vimos então que os primeiros cristãos do passado se reuniam para celebrar a Páscoa em suas casas, com uma refeição festiva que incluía pão e vinho, que simbolizavam o corpo e o sangue de Cristo. Eles também cantavam hinos e oravam juntos. De onde então surgiram as tradições que conhecemos hoje? As tradições da Semana Santa são bastante diversas, pois refletem a riqueza da cultura e das tradições religiosas do país. Algumas das tradições mais comuns incluem: 1. Procissões.
Durante a Semana Santa, muitas cidades brasileiras realizam procissões em que os fiéis carregam imagens religiosas pelas ruas. Uma das procissões mais famosas é a do Encontro, que acontece no Domingo de Ramos e representa o encontro entre Jesus e sua mãe, Maria. 2. Via Sacra. A Via Sacra é uma série de 14 estações que representam os momentos finais da vida de Jesus Cristo. Muitas igrejas e comunidades realizam a Via Sacra durante a Semana Santa, com os fiéis seguindo um caminho que passa por cada estação. 3. Missas. Durante a Semana Santa, as missas são celebradas com mais frequência e com uma liturgia especial, que inclui leituras e cânticos próprios para a ocasião. 4. Representações teatrais. Em muitas cidades, são realizadas representações teatrais da Paixão de Cristo, que recriam os momentos finais da vida de Jesus Cristo. 5. Comidas típicas. Durante a Semana Santa, muitas pessoas no Brasil seguem a tradição de se absterem de carne, e comem pratos à base de peixe, como bacalhau, tainha e camarão. Precisamos comer pão de coco e se abster de carne durante a Semana Santa. Você sabia que algumas tradições tiveram origens pagãs? A adoção de algumas tradições pagãs na celebração cristã da Páscoa e da Semana Santa se deu ao longo dos séculos, durante o processo de evangelização dos povos pagãos pela Igreja Católica. Na época, muitas dessas culturas já tinham tradições e celebrações que envolviam símbolos e rituais semelhantes aos da Páscoa cristã, como a celebração do renascimento da natureza na primavera. Para facilitar a conversão desses povos, a Igreja Católica incorporou algumas dessas tradições e símbolos pagãos à celebração cristã, dando-lhes um novo significado religioso. Isso fez com que os antigos rituais e tradições se tornassem mais aceitáveis e familiares para os povos pagãos, facilitando a conversão ao cristianismo. Entre essas tradições podemos citar 1. Os ovos de Páscoa. Como já mencionado anteriormente, a tradição de presentear ovos na Páscoa tem raízes pagãs, sendo um símbolo de renovação e ressurreição. Os ovos eram pintados com cores brilhantes e trocados como presentes para celebrar o equinócio da primavera, que marcava o início da nova estação e da renovação da vida. 2. Coelhos da Páscoa. Os coelhos são símbolos de fertilidade e renovação, e já eram associados à primavera pelos antigos povos pagãos. Com o passar do tempo, a imagem do coelho passou a ser associada à Páscoa, sendo um dos símbolos mais populares da data. 3. A decoração com flores. A tradição de enfeitar a igreja e outros locais com flores na Páscoa tem raízes pagãs, já que as flores eram usadas para celebrar a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Durante a última ceia, Jesus instruiu seus discípulos a celebrarem a Páscoa como um meio de lembrar seu sacrifício de morte e renovar seu compromisso com ele, instituindo assim a celebração da última ceia como um memorial de sua morte e ressurreição. Portanto, a Páscoa é um momento para reflexão, arrependimento, perdão e renovação da fé, não para a troca de ovos de chocolate. Por mais que essas práticas pareçam inofensivas, elas desviam o protagonismo de Jesus, de modo que as pessoas esquecem a principal razão desta celebração. É importante que as pessoas se esforcem para manter o significado espiritual da Páscoa em suas celebrações e não permitam que o consumo e o materialismo dominem a data. É possível celebrar a Páscoa de forma significativa sem ceder ao consumismo e aos interesses capitalistas. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de apoiar o nosso canal no botão inscrever-se. Quando esteve na Terra,